Bom, falamos no bloco anterior sobre o conhecimento. Agora nós falaremos sobre a experiência, esta importante competência que nos permite, principalmente, antecipar questões, identificar o tipo de questão que é cobrada. Claro, também possibilita imprimirmos ritmo à prova, estabelecermos uma dinâmica, se faremos a prova numa sequência linear, ou se iniciaremos por determinadas disciplinas em relação às quais possuímos maior domínio. Também é uma habilidade importante quando a gente pensa na identificação de pegadinhas, quando a gente pensa em técnica para chutar respostas, mas aqui a gente vai frisar a questão da antevidência, antecipação de questões que podem ser cobradas. Vejam só as seguintes questões. Quanto a recentes alterações constitucionais, assinale a alternativa incorreta. A. A emenda constitucional 72 de 2013 não equiparou plenamente o regime jurídico do empregado doméstico ao do trabalhador comum, correto. Além de manter a omissão no tocante ao prazo prescricional das pretensões trabalhistas do primeiro. Por outro lado, estendeu ao doméstico a limitação de jornada em 8 horas diárias, 44 horas semanais, bem como, atendidas as condições estabelecidas em lei, o direito ao reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho. Falso, essa parte final é incorreta. O parágrafo único do artigo 7º, na redação da emenda 72 de 2013, prescreveu o direito do trabalhador doméstico ao reconhecimento de convenções e acordos coletivos em norma de eficácia plena, sem submeter a atendidas a condições estabelecidas em lei. Daí B fala, pela emenda 73 de 2013 foi criado o TRF da 6ª Região, com sede em Curitiba, Estado do Paraná, jurisdição nos estados Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, etc. O da 8ª Região, com sede em Salvador, jurisdição na Bahia, Sergipe, e o da 9ª Região, com sede em Manaus, Estado do Amazonas, jurisdição nos estados do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima. A emenda prescreveu o prazo de 6 meses de sua promulgação para a instalação dos novos TRFs. Essa é uma norma cuja validade encontra-se suspensa em razão de decisão liminar do ministro Joaquim Barbosa. Mas está correta como alternativa. C. São princípios institucionais da Defensoria Pública. A unidade, a indivisibilidade, a independência funcional, possuindo tanto as defensorias públicas estaduais quanto as da União e do Distrito Federal, autonomia funcional e administrativa, bem como iniciativa de sua proposta orçamentária. Os defensores públicos gozam da garantia da inamovibilidade. Verdadeiro. D. As propriedades rurais e urbanas de qualquer região do país onde forem localizadas culturas legais de plantas psicotrópicas ou exploração de trabalho escravo na forma da lei serão expropriadas e destinadas à reforma agrária e a programas de habitação popular sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração do trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica na forma da lei. Está correta. Então, quanto a essa primeira questão, a alternativa A é a que está incorreta por causa da sua parte final. Vejam essa questão aqui. Quanto a casos importantes levados ao STF, assinale a assertiva incorreta. Desaposentação consiste na possibilidade de renúncia à aposentadoria anterior e a concessão de aposentadoria de posterior benefício da mesma natureza. A tese foi acolhida pelo STJ, porém refutada pelo STF em recurso extraordinário. Correto. B. O STF reconheceu a união estável para casais do mesmo sexo. Correto. C. Para o STF, a pesquisa com células-tronco embrionárias viola o direito à vida e à dignidade da pessoa humana, o que ensejou a declaração de inconstitucionalidade de dispositivo da Lei de Biossegurança. Incorreta a alternativa C. O Supremo reconheceu a sua constitucionalidade, não declarou inconstitucionalidade nenhuma. D.
Em caso envolvendo publicações antissemitas, o STF afastou a tese da defesa que procurou distinguir religião de raça, sedimentando a noção de que o racismo, raça, para fins de racismo, é concebida juridicamente como um conceito sociocultural e não biológico. Então a C é a alternativa incorreta, a D está correta. Vamos aqui para mais uma questão. A respeito das causas em que o Brasil foi réu perante a Corte Interamericana de Justiça, é incorreto dizer que a partir da condenação do Estado brasileiro, no caso José Pereira, Fazenda Espírito Santo, nos anos 90, nosso direito doméstico, aqui a gente já vê que está incorreto, o Brasil não foi condenado no caso José Pereira. O Brasil chegou a um acordo perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. O resto é verdadeiro. Nosso direito doméstico presenciou uma profusão de normas, diplomas e documentos a partir desse célebre caso que comporão o arsenal contemporâneo de combate ao trabalho escravo, situando o país em um plano mundialmente reconhecido como avançado nessa temática. B. No caso Ximenes Lopes contra Brasil, respeitante a condições desumanas e degradantes não acreditadas ao Sistema Único de Saúde, houve a primeira condenação do país em uma instância internacional de direitos humanos. Verdadeiro. C. No caso Escher e outros contra Brasil, a Corte Interamericana de Justiça condenou o Brasil por invasão de privacidade em função de interceptações telefônicas contra membros ligados ao movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Verdadeiro. D. No caso Gomes Lund e outros contra o Brasil, a Corte condenou o Brasil pelo desaparecimento forçado de pessoas no episódio da guerrilha do Araguaia, durante as operações ocorridas nos anos 1970. Verdadeiro. Inclusive, nesse julgado, existe a crítica ao fato do país não proceder ao devido controle de convencionalidade ao chancelar a lei da anistia irrestrita. O que eu trouxe aqui para reflexão é o seguinte: alguém que cai de paraquedas num concurso desses, são questões típicas de Ministério Público do Trabalho, vai dizer o seguinte: foi um concurso, foi uma prova impossível, intangível, inalcançável. Questões sobre caso Escher, Gomes Lund, Corte Interamericana de Justiça, Corte Interamericana de Direitos Humanos, emendas constitucionais recentes com tamanho detalhamento, casos julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Vejam só, uma coisa é você cair de paraquedas numa prova. Outra coisa é ir para uma prova, no caso do Ministério Público do Trabalho, sabendo que existe uma grande incidência de questões envolvendo casos do Brasil na Organização Internacional do Trabalho. Em toda a prova do MPT, ao menos uma questão de constitucional se refere a emendas constitucionais recentemente aprovadas. Ao menos uma questão de prova de primeira fase do MPT se refere a casos emblemáticos julgados pelo Supremo Tribunal Federal em matéria de direitos humanos. O que eu quero dizer, meus amigos, é o seguinte: essa é uma convicção que eu tenho. Todos nós, acho que até mesmo Albert Einstein, tem medo que descubram que não passamos de fraude. Que alguém entre por aquela porta e fale, aponte para mim: professor Luiz, você é um embuste. E eu vou pensar, nossa, ele descobriu, e agora? O que eu faço? É traço da nossa natureza humana essa insegurança decorrente da nossa imperfeição. Mas saibam que estão todos no mesmo barco. E às vezes, quem é aprovado não necessariamente domina tudo aquilo que foi cobrado.
Muitas vezes o aprovado ele possui uma experiência tal que lhe possibilita antecipar o tipo de questão que é cobrada e se prepara para aquilo. Eu não tenho um estudo memorizado na minha cabeça de todos os casos envolvendo o Brasil na OEA. Mas eu tenho fragmentos de informação que eu vou lá, estudo, construo uma tabela descrevendo caso tal, o que é e qual foi o desfecho. É comum cair questão de direito comunitário. O que eu faço? Eu monto uma tabela descrevendo a natureza dos principais tratados europeus e o que foi cada um. Os principais tratados do Mercosul, Tratado de Assunção, do lado escrevo Criação do Mercosul. Protocolo de Ouro Preto, do lado escrevo Aquisição de personalidade jurídica de direito internacional pelo Mercosul. E assim eu me preparo, através de fragmentos de informação, pois o conhecimento é infinito, meus irmãos. A experiência, ela possibilita você ir extremamente competitivo para a prova, mas é uma habilidade que a gente adquire a partir da realização de provas. Mas eu não vou ter tantas ocasiões para fazer prova, então como é que eu faço? Através de exercícios. Sobretudo os exercícios do nosso método Gestalt, do nosso curso Master Magistratura e MPT, vocês terão ali, creio eu, 90%, 85% do conteúdo da prova. E com isso eu quero dizer o seguinte, alma grande é aquela que fita a luz na amplidão, sabendo o valor da vela na escuridão. Aproveitem ao máximo cada fragmento de informação. Mesmo numa conversa informal, num bar, conversando com um amigo, pode vir a lume uma expressão a qual você ignorava, o sistema prisional belga. Não deixe passar batido, vai lá, dê uma olhada. No final, nós somos a somatória desses fragmentos de pequenas informações. Com isso, eu quero lhes tranquilizar, independentemente da dificuldade enfrentada em experiências passadas, da sensação de frustração diante de provas que pareciam impossíveis, respirem, tenham calma. Nesse nosso curso, a gente vai treinar duro para que essa temática fique bem absorvida. Vamos então falar um pouco aqui sobre aquilo que eu chamo de cronograma B. Na aula passada, no vídeo passado, nós falávamos do cronograma A, uma simples distribuição aleatória de disciplinas no decorrer dos dias. Agora eu vou fazer o chamado cronograma B. Eu vou estabelecer aqui um plexo de matérias que necessariamente deverão ser estudadas, obrigatoriamente deverão ser abrangidas por aquele cronograma A. Quer por se tratarem de temas que sempre ou quase sempre são cobrados, como diria a juíza do trabalho, minha amiga Samantha Steele, não é que caem, despencam. São temas que despencam, ou então são temas que, embora não sejam tão recorrentes, sejam mais raros, são estratégicos porque quando são cobrados, pegam a maioria dos candidatos de calças curtas, desprevenidos, e a maioria dos candidatos erra. Vamos ver então quais são esses temas que nós obrigatoriamente deveremos contemplar em nossa rotina de estudos. Ressalto que com 1 ou 2 dias de estudos vocês dão conta da temática obrigatória de cada disciplina, da temática estratégica. Tirando, claro, o direito do trabalho, que tem uma espinha dorsal mais ampla, mas vejam só, direito constitucional. Primeira coisa, peguem a Constituição, diria até mais, baixem no site do STF a Constituição e o Supremo.
Façam isso no computador, porque dali vocês dão o comando Ctrl F, que é o comando de localizar. E escrevam o radical da palavra trabalho. Onde o cursor cair, vocês leiam aquilo, porque vai se tratar de um artigo constitucional ou de uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afeta a matéria trabalhista e, portanto, vai cair. Não é que pode cair, vai cair. É certo que vai cair um julgado do STF, artigos da Constituição relacionados ao mundo do trabalho. Emendas constitucionais recentes. Mesma coisa, abram a Constituição no site do Planalto, deem o comando Ctrl F. Escrevam ali os últimos anos, pelo menos os últimos 7 anos. E onde o cursor cair, então você vai lá, 2019, 2018, 2017, 16, 2015, 14, 13, onde o cursor cair, vocês abrem e estudem aquele artigo, porque não é que pode cair, vai cair uma questão em matéria de emenda constitucional recente. Súmulas vinculantes. Estudem, sobretudo aquelas com alguma conexão com o mundo do trabalho, porque não é que pode cair, vai cair uma questão sobre súmula vinculante. Vai cair uma questão de algum caso com repercussão geral reconhecida, julgado pelo Supremo. Então, deem uma olhada na página do Supremo nos casos julgados com repercussão geral. Fora isso, aquela temática clássica que sempre cai. Pelo menos uma questão sobre artigos 5º a 10, pelo menos uma questão sobre artigo 37, 38 ou 39, sobre administração pública. Quase sempre cai uma questão sobre as competências, artigo 21, 22, 23, 24. Uma questão sobre controle de constitucionalidade e ou processo legislativo vai cair. Ordem econômica tem sido cobrada, ordem social tem sido cobrada. Uma questão sobre poder judiciário vai cair, uma questão sobre Ministério Público vai cair. Preciso estudar apenas isso? Não, não. O que vier a mais do que isso é lucro, e a gente vai tentar estudar a maior quantidade possível de itens do edital. Mas isso, necessária e obrigatoriamente, a gente vai estudar. Porque dali vai vir questão, sobretudo desses primeiros temas que eu mencionei, que a maioria das pessoas erra. Bom, direito do trabalho. O que é obrigatório? Eu não mencionei aqui, mas necessariamente você deve fazer um desenho da espinha dorsal do direito do trabalho. Pensem numa relação cronológica trabalhista situada numa linha do tempo. Então a gente vai ter questões pré-contratuais, discriminação, exigência de antecedentes criminais, exigência de comprovação de experiência em atividades anteriores, questões da Lei 9.029. Então, são questões pré-contratuais. Depois, ultrapassadas essas questões, a gente tem as questões do início do contrato de trabalho, vínculo empregatício, contrato a prazo determinado, contrato intermitente, contrato de autônomo. Vai evoluindo, tem o vínculo empregatício, daí vem a anotação de carteira de trabalho, começou a trabalhar, vem a questão da jornada, do descanso semanal remunerado, completou um mês, vem questões em matéria de salário, completou um ano, questões como 13º, questões envolvendo férias, até extinguir o contrato de trabalho, até questões em matéria de extinção
da relação de trabalho, e aí discussões como FGTS, como verbas rescisórias, justa causa, esse tipo de coisa. Então é necessário que você tenha esse ITER da relação de trabalho bem absorvido na sua mente. Falei de FGTS, concursos da magistratura adoram uma questãozinha sobre conselho curador do FGTS, uma questão sobre hipóteses de saque do FGTS. Então a gente tem que ter essa noção evolutiva da relação de trabalho, esse ITER da relação de emprego, bem incrustado. De lá sai um grosso das questões. Daí temos aqui alguns temas estratégicos, né? Questões afetas a julgamentos de recurso de revista repetitivo. Deve cair uma questão a respeito disso. Súmulas e orientações jurisprudenciais recentes. Você vai lá no livro de súmulas e OJs, no site do Tribunal Superior do Trabalho, dá o comando Ctrl+F e digita os últimos 7 anos. E onde o cursor cair, você estuda, porque vai cair uma ou duas questões sobre súmulas e OJs recentes. Concurso do MPT. Você dá o Ctrl+F nesse livro de súmulas e OJs e escreve Ministério Público. Vai cair uma súmula ou OJ do TST sobre Ministério Público do Trabalho. Relações especiais de trabalho. Em concurso da magistratura cairão ao menos 3 questões, em concursos do MPT ao menos 5 questões. Então vejam que universo grande. Afetos a relações especiais de trabalho ou ao menos sobre jornadas especiais de trabalho. Tomando por parâmetro prova do MPT, a maior incidência em primeiro lugar, trabalho infantil, aqui incluindo aprendizagem e estágio. Em segundo lugar, trabalho de mulheres. Terceiro lugar, trabalho portuário, depois trabalho aquaviário, depois trabalho rural, depois trabalho doméstico, depois bancário, depois no MPT muito raramente, na magistratura mais comum, principalmente no TRT da primeira região, uma questão de atleta, depois professor, depois muito remotamente uma questão de aeronauta, mas que ocasionalmente cai. E eu estou falando aqui de uma temática que às vezes você não encontra nos manuais referenciais padrão e, portanto, faz muita diferença. São questões que a maioria das pessoas erra. Nossos cursos a gente frisa bastante essas relações especiais de trabalho. Haverá questão sobre novas leis, haverá questão sobre prescrição. Existem mais de 20 verbetes entre súmulas e orientações jurisprudenciais do TST versando sobre prescrição. Matéria que geralmente é estudada ao final, quando estamos mais cansados, e por isso não damos a devida importância. Mas vejam, prescrição é uma temática interdisciplinar. Envolve direito civil, direito processual civil, direito processual do trabalho, até mesmo seguridade social. É dizer, obrigatoriamente você deve estudar. Uma questão sobre prescrição, pelo menos, há de ser cobrada. E como a matéria direito do trabalho é vasta, a gente vai deixar o resto por conta daquilo que a gente vai estudar outras matérias além dessas. Essas são aquelas que são estratégicas, aquelas que necessariamente deveremos estudar. E não percam nossas videoaulas, claro, que elas enfatizam a todo tempo aquilo que é mais recorrente. Passando aqui para direito coletivo do trabalho. Em matéria de teoria geral, é muito comum que haja alguma questão envolvendo aqueles anglicismos, né? Eu não trouxe aqui na lâmina, mas Yellow Dog Contract, mise-à-linde, company unions, que são práticas antissindicais, e também aquelas cláusulas de sindicalização forçada, closed shop,
Preferential Shop, Maintenance of Membership. Tem caído bastante. Uma questão sobre teoria geral das práticas antissindicais. Vai cair uma questão na magistratura sobre Convenção 87 ou 98 da OIT. No MPT pode ser que caiam duas questões sobre Convenção 87 e 98 da OIT. É forte a probabilidade de ser cobrada uma questão sobre artigos 8º, 9º e 10 da Constituição Federal. Vai cair uma questão sobre a lei de greve ou sobre a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do TST a respeito da lei de greve. Vai cair, evidentemente, questões sobre a reforma trabalhista do direito coletivo do trabalho, e daí a gente tem aquela espinha dorsal: criação, enquadramento, custeio, órgãos dos sindicatos, nas três instâncias, né? Sindicato, federação, confederação. E eu não menciono aqui, mas outro universo temático que é obrigatório estudar é negociação coletiva. É que isso está tão dentro de reforma trabalhista que eu não mencionei aqui. No bloco anterior, nós falávamos sobre bibliografia para direito coletivo do trabalho, e eu esqueci duas menções importantes. Primeiro lugar, os capítulos do Homero Batista Mateus da Silva sobre direito coletivo do trabalho são de um quilate primoroso. Você relega isso para o nível avançado de estudos. E, em segundo lugar, também no nível avançado de estudos, como é que se apreende direito coletivo do trabalho para fins de concurso, sobretudo em primeira fase? Através da leitura das orientações jurisprudenciais da SDC, do Tribunal Superior do Trabalho, e dos precedentes normativos do Tribunal Superior do Trabalho. Regime jurídico do Ministério Público. Aqui eu vou fazer uma consideração, primeiro para a magistratura do trabalho. Magistratura do trabalho, no decorrer da prova, não existe uma disciplina chamada regime jurídico do Ministério Público, mas cairão ao menos duas questões sobre Ministério Público. Talvez em direito constitucional, a gente já mencionou sobre o estudo dos artigos 127 a 129. Talvez uma questão de processo civil, e daí a gente faz aquele procedimento, abre o CPC no site do Planalto, Ctrl F, digita em Ministério Público, e assim a gente estuda Ministério Público para fins de direito processual civil, ou em processo do trabalho. Em processo do trabalho, e aí a coisa é um pouco mais específica, o artigo, se você só tivesse um dia para estudar Ministério Público, você 1 hora para estudar, tá com o cronograma em cima, você deve entrar na Lei Complementar 75 de 93 e estudar o artigo 83, repleto de cascas de banana para pegadinhas. Indubitavelmente, quando cai Ministério Público na matéria direito processual do trabalho, na imensa maioria das hipóteses, o que é cobrado é norma do artigo 83 da Lei Complementar 75 de 1993. Agora, se a prova é para o MPT, em todas as disciplinas, quando houver o diploma pertinente, por exemplo, Direito Civil é o Código Civil, Direito Processual Civil é o CPC, Direito de Empresas, você vai pegar ali a Lei de Falência, Constituição Inconstitucional, vocês vão recorrer ao Ctrl F, digita Ministério Público, onde o cursor cair, aquilo tem que ser estudado, porque deve ser cobrado. Mas no âmbito do concurso do MPT existe a disciplina específica, né? Regime jurídico do MP. Daí aqui o que é mais cobrado? Artigo 83, que eu já mencionei, da Lei Complementar 75 de 93. O perfil constitucional do Ministério Público, artigo 127 a 129.
Inclusive, é necessário um estudo histórico do MP nas constituições e do MPT na história brasileira. A gente tem videoaula sobre isso na matéria Regime Jurídico do Ministério Público. Tem caído bastante a distinção entre prerrogativas institucionais e processuais. Isso vocês vão encontrar na Lei Complementar 75, de 93, assim como questões envolvendo o poder investigativo. Os nossos exercícios do método Gestalt enfatizam essas questões, eu repito. No tocante à parte orgânica, deve cair uma questão envolvendo um dos órgãos internos da instituição, as atribuições ou a forma de nomeação do Procurador-Geral da República, dos membros do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, dos membros da Câmara de Coordenação e Revisão do MPT, do Corregedor-Geral, da Corregedoria-Geral do MPT, atribuições do Colégio de Procuradores do MPT. E ainda, há alguns concursos atrás, estava na moda, nesses últimos eu não vi cair. Havia algum fetichismo por atribuições e composição do Conselho de Assessoramento Superior do MPU. Tudo isso você vai encontrar na Lei Complementar 75 de 93. Bom, vamos aqui para um respiro e na sequência a gente volta com mais dessa questão, de temática obrigatória que necessariamente precisaremos estudar. Até daqui a pouco, senhores. Abraços. Tchau.